Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Comigo, professor Daniel, meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre tecnologia de informação e comunicação, a evolução das formas de comunicação. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você lembra quando você era um bebê? Como você dizia que estava com fome, ou sentindo dor, ou com vontade de defecar, que é fazer cocô, ou de urinar, fazer xixi, ou quando queria pegar um brinquedinho. Quando você era um bebê, você se comunicava como? Já perguntou isso de seus pais? Afinal, como os bebês se comunicam? Inicialmente, o ser humano se comunica pelo choro. O bebê chora quando está com fome, com dor, com frio e outras condições. E quanto mais ele vai interagindo com as pessoas e objetos ao seu redor, começa a balbuciar algumas palavras, como papá para papai, mamã para mamãe, au au para cachorro, e apresentar gestos, principalmente para apontar objetos, pessoas, animais. Com o passar do tempo, os gestos vão se ampliando e a criança deixa de balbuciar e começa a falar palavras, e rapidamente seu vocabulário vai se ampliando. E como você e eu nos comunicamos hoje? Afinal, nós não somos mais bebês. Então, como nos comunicamos? Podemos nos comunicar de várias formas, mas eu vou dar um exemplo bem simples com esse aparelho aqui, o celular. Podemos nos comunicar de várias formas. Escrita, usando uma mensagem de texto, como essa daqui, ó. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar seus sonhos. Falada, por meio de uma chamada telefônica ou áudio, por exemplo. Visual, enviando uma imagem ou um vídeo. Audiovisual, fazendo uma chamada por vídeo ou gravando e enviando um vídeo. Essas são algumas das várias formas de se comunicar usando o aparelho celular. Há vários outros aparelhos que podemos usar para isso também. Você viu aí na tela as várias formas que podemos ter para nos comunicar usando apenas o celular. Hoje em dia, temos diversas opções de como nos comunicar, com diversos recursos e de muitas formas. Muito tempo atrás, nossos antepassados não tinham tantas formas assim para se comunicar. Segundo pesquisadores, o que sabemos sobre nossos antepassados acerca da sua comunicação é que eles costumavam se comunicar através de gestos, gritos e grunhidos, que é parecido com o som que alguns animais fazem, como o porco, por exemplo. Isso porque o homem não tinha ainda a capacidade de se expressar pela fala, como nós temos hoje. Mas, com o passar do tempo, o homem foi aperfeiçoando as formas de se comunicar, criando um aspecto simples e primitivo de comunicação, que para nós pode significar pouco, mas para eles foi um grande avanço. No percurso de toda essa história, o homem primitivo começa a fazer pinturas em rochas. Por isso, eram chamadas de pinturas rupestres. Os estudos mostram que essas pinturas criaram uma sucessão de relatos, uma espécie de comunicação visual, onde o homem descrevia cenas do seu próprio cotidiano. Essa forma de comunicação facilitou e muito a interação entre os homens. Com o passar do tempo, o homem primitivo começou a desenvolver a linguagem falada, para assim facilitar a comunicação com os demais. Os estudos indicam que a necessidade de comer e sobreviver pode ter estimulado o desenvolvimento da capacidade da fala. Assim, podiam dizer sobre algo que não podiam ver, algo que não estivesse ali na frente deles e por aí vai. Com o desenvolvimento das cidades, em especial na região da Mesopotâmia, surge uma nova forma de se comunicar, que é a escrita. Ela ficou conhecida como escrita cuneiforme, que registrava fatos do cotidiano, informações comerciais e questões políticas. Diversas civilizações antigas também desenvolveram escritas, com o objetivo de registrar fatos do seu cotidiano, como os egípcios, com sua escrita hieroglífica, entre outros povos com o desenvolvimento do seu alfabeto, como os latinos, gregos, fenícios, hebreus e árabes. Se eu pedir para você escrever o que mais está gostando na nossa aula de hoje, você vai com certeza atrás de um pedaço de papel para anotar, certo?
Bem antigamente, você não encontraria um papel, mas, quem sabe, um papiro ou pergaminho, que são os primos mais velhos do nosso querido papel. O papiro surgiu no Egito, onde era feito de folhas de uma planta também chamada papiro. Essa planta era cortada, depois passava por uma série de processos até formar um tipo de folha, na qual podia escrever ou desenhar usando tintas. Os persas de Pérgamo, na Ásia, devido ao alto custo do papiro, que era abundante no Egito, inventaram o pergaminho, que era produzido com peles de animais como carneiro, bezerro e cabra. As peles eram banhadas em cal e colocadas para secar em uma moldura. Como o pergaminho era um material nobre, acabava sendo usado para documentos apenas muito importantes. Os chineses desenvolveram o papel a partir da mistura de fibras vegetais, que era peneirada e secada ao sol. O segredo da fabricação durou muitos anos. Os chineses guardavam as 7 chaves, pois era um comércio muito lucrativo. Na Idade Média, o papel foi se tornando muito importante para a administração pública e para a cultura letrada. É preciso lembrar um detalhe muito importante: o quanto isso foi importante para a história. A partir do registro dos fatos, hoje, podemos ter acesso a esse conhecimento sobre as sociedades ao longo de toda a história. Você imagina que todos os livros que existiam eram escritos à mão? Você conhece a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo? Dependendo da tradução e da edição, há Bíblias com mais de 800 páginas. Algumas têm entre 1.500 a 2.000 páginas. Você já imaginou como se fazia para ter uma Bíblia? Imagina o trabalho que era copiar um livro de quase 1.000 páginas ou mais. Para isso, havia os copistas. Os copistas eram responsáveis por copiar os livros. E graças a eles, nós temos registros de diversas épocas passadas. Por volta de 1450, foi desenvolvida uma máquina que possibilitou a impressão em papel, a prensa móvel. Mas nem todos eram favoráveis a essa máquina. Afinal, o maior número de pessoas poderia ter acesso ao conhecimento através dos livros. A partir dessa invenção, muitas coisas mudaram no mundo inteiro. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, os meios de comunicação evoluíram ainda mais. O surgimento do telégrafo, do rádio e do telefone possibilitou que as informações fossem ainda mais longe. O telégrafo usava ondas eletromagnéticas para enviar mensagens a longa distância. A comunicação usava principalmente um código chamado de Morse, com sinais sonoros, longos e curtos, representados por traços e pontos. Anos mais tarde, usando também as ondas eletromagnéticas, o rádio permitia a transmissão de notícias e programas de entretenimento a longas distâncias. E essa tecnologia é usada até hoje e de várias formas. O telefone surgiu permitindo a transmissão de sons falados por meio de sinais elétricos, usando um telégrafo. Com o passar do tempo, a tecnologia dos telefones foi evoluindo até chegar nos nossos aparelhos atuais. O primeiro aparelho celular chegava a pesar mais de 1 quilo e a bateria não durava nem 20 minutos. Um grande avanço no campo das comunicações aconteceu com a chegada da televisão. A TV, como é conhecida popularmente, revolucionou, transmitindo não apenas sons, mas também imagens por meio de um campo eletromagnético. Pode ser considerado uma evolução do rádio. A primeira transmissão de TV foi em 1928 e a partir de 1940 começou a se popularizar. Os meios de comunicação continuaram evoluindo e hoje, com o computador ou com o aparelho celular, nós podemos assistir TV, ouvir rádio, usar o telefone para falar com alguém ou fazer uma videochamada. Ou é só gravar e enviar depois. Isso tudo graças às conexões que a internet nos proporciona, diminuindo assim longas distâncias e reduzindo o tempo de transmissão de uma informação. Muitos jornais e revistas passaram a ser online. Cartas deram lugar a e-mails. As informações são transmitidas de forma instantânea, ou seja, ao mesmo tempo por celulares e computadores. Você imagina como será a evolução desses meios de comunicação daqui a alguns anos? Afinal, eles continuam evoluindo.
E aí, agora vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Muito tempo atrás, nossos antepassados não tinham tantas opções para se comunicar como temos hoje. Segundo pesquisadores, eles se manifestavam de formas diferentes. Indique a alternativa incorreta sobre uma dessas formas que o homem primitivo usava para se comunicar. Atenção, é para indicarmos a alternativa incorreta. Alternativa A, galopes. Alternativa B, gestos. Alternativa C, gritos. E alternativa D, grunhidos. E aí, qual é a alternativa incorreta sobre uma das formas que o homem primitivo usava para se comunicar? A alternativa incorreta é a letra A, galopes. Só lembrando que galopes é uma forma do cavalo andar, tá? O homem primitivo se comunicava por gestos, gritos e grunhidos. Vamos à atividade 2. Relacione os meios de comunicação abaixo às suas características. Os meios de comunicação são esses. Letra A, escrita. Letra B, pergaminho. Letra C, pinturas rupestres. E letra D, telefone. Agora vamos ver as características e elencar cada meio de comunicação. Criava uma sucessão de relatos, onde o homem descrevia cenas do seu cotidiano. Estamos falando de qual meio de comunicação? Das pinturas rupestres, letra C. Muito bem. Vamos à próxima característica. Era produzido com pele de animais. Foi um dos antecessores do papel. Acabava sendo usado para documentos muito importantes. Estamos falando de qual meio de comunicação? É a letra B, certa, é o pergaminho. Isso mesmo. Vamos à próxima característica. Registrava fatos do cotidiano, informações comerciais e questões políticas. Lembra lá do início? Estamos falando de quem? Letra A, da escrita, isso mesmo. Lembra lá na Mesopotâmia quando surgiu a escrita cuneiforme? Isso mesmo. Vamos à última característica, essa vai ficar fácil de responder, hein? Surgiu permitindo a transmissão de sons por meio de sinais elétricos, usando um telégrafo. A dica, usando um telégrafo, deve ser parente do telégrafo, né? Quem é? Letrinha D, telefone, isso mesmo. Vamos agora à atividade 3. Um grande avanço no campo das comunicações aconteceu com a chegada de um aparelho que revolucionou, transmitindo não apenas sons, mas também imagens por meio de um campo eletromagnético. Esse aparelho pode ser considerado uma evolução do rádio. Estamos nos referindo ao... Vamos ver quem? Alternativa A, papiro. Alternativa B, internet. Alternativa C, prensa móvel. E alternativa D, televisão. E aí, qual é esse aparelho que revolucionou transmitindo sons e imagens por meio de um campo eletromagnético? Estamos falando da televisão. Alternativa correta, letra D. Muito bem. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre tecnologia da informação e comunicação, a evolução das formas de comunicação. Como a comunicação evoluiu? Uma pessoa nasce, enquanto bebê, comunica-se de uma forma específica e vai mudando e evoluindo com o tempo. Assim, a comunicação da humanidade evoluiu também. Além disso, temos recursos para nos comunicar de várias formas, como um celular. Nossos antepassados primitivos não tinham tantas formas para se comunicar. Isso se dava por meio de gestos, gritos e grunhidos. Inicialmente era difícil se comunicar com a fala. Com o passar do tempo, o homem primitivo começa a fazer pinturas em rochas, o que criou um relato com cenas do seu cotidiano. Com o passar do tempo, o homem primitivo começou a desenvolver a língua falada. E com o desenvolvimento das cidades, surge a escrita, como forma de registrar fatos do cotidiano, informações comerciais e questões políticas. O papiro, o pergaminho e o papel surgiram como forma de registrar os escritos. Lá na Idade Média, o papel foi se tornando muito importante para a administração pública e para a cultura letrada. E até então, era tudo escrito à mão.
Os copistas eram os responsáveis por copiar os registros de épocas passadas. Até que foi desenvolvida uma máquina que possibilitou a impressão em papel, chamada de prensa móvel. Com a Revolução Industrial em meados do século XVIII, os meios de comunicação evoluíram ainda mais, em especial com o surgimento do telégrafo, do rádio e do telefone, o que possibilitou que as informações fossem ainda mais longe. Um grande avanço no campo das comunicações aconteceu com a chegada da televisão, que revolucionou com a transmissão de sons e imagens. Os meios de comunicação ainda hoje estão evoluindo com a rapidez das informações, graças à internet, diminuindo longas distâncias e reduzindo o tempo de transmissão. Você consegue imaginar como será a evolução desses meios de comunicação daqui a alguns anos? Não? Nem eu. Afinal, eles continuam evoluindo e muito rápido. Antigamente, você só teria acesso a um professor de história presencialmente e com muita luta. Hoje, você pode me ver aqui nessa videoaula, no dia de hoje, ou amanhã, ou depois, no dia em que quiser. Você pode voltar a alguns anos atrás e depois rever o que eu mostrei e ouvir novamente o que disse. Espero que tenha curtido nossa aula de hoje. Mas, como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Que tal pesquisar um pouco mais sobre a evolução dos meios de comunicação? Acho que você vai descobrir muitas outras coisas que não tivemos tempo de ver na nossa aula de hoje. Vai ser bem legal, lhe garanto, hein? Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!